Apocalipse, capítulo 1. Nós temos ministrado até aqui, até o versículo de número 6, e nós queremos então concluir esta mensagem, série de mensagens aqui neste capítulo, ou nesses versículos, pensando hoje nesses versículos 7 e 8. Amém? Apocalipse é o livro, capítulo de número 1, e os versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso diz o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eterno Deus, no nome de Jesus, nós bendizemos, exaltamos ao Senhor. Nesse instante, pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração. No nome de Jesus, assim o fazemos. Pai amado, que o Senhor possa, nesse instante, contemplar cada coração, cada vida, e que nós entendamos que este é o melhor lugar para estar. Não apenas por estarmos reunidos aqui uns com os outros, Pai amado, mas porque nos reunimos aqui somente para adorar e bendizer o Teu santo nome. Nós temos feito isso, Senhor, com cada canção, com a palavra que já foi lida, e agora queremos continuar fazendo, prestando a nossa homenagem, o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, através dos nossos ouvidos e corações. Quebranta-nos, confronta-nos, edifica-nos, muda, transforma-nos, para que nós possamos agradar o Senhor em todas as coisas. Nós te pedimos assim, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Meus irmãos, assim como nós começamos há 3 domingos atrás, falando da grandiosidade destes pequenos versos, hoje nós estamos pregando aqui a 4ª mensagem, nesse texto tão pequeno. 4ª porque 3 com essa no domingo e uma na terça-feira, desde quando começamos a ministrar aqui. E esse texto tão pequeno, sobretudo esses versículos de 4 a 8, são apenas 5 versículos, e eles têm uma profundidade simplesmente pelo fato de, aqui está o resumo de todos os eventos do Apocalipse. Todos os eventos do Apocalipse. Pois nós iremos, na conclusão, até falar sobre isso. Esses 5 principais ensinamentos, e vai falar de todos os temas tratados aqui em Apocalipse. Então, quando a gente olha esse texto, a gente vai ver João escrevendo à igreja para encorajá-la, mas João apenas não fala da sua experiência. João não apenas relata a experiência e aquilo que ele ouve do Senhor, mas ele vai tratar, ele vai revelar, ele vai falar aquilo que o próprio Senhor ordena que ele fale. Então o que o João faz aqui é enviar às 7 igrejas físicas, portanto, a audiência imediata, os irmãos iriam entender, precisavam entender essa mensagem, primeiro eles e depois nós. Então, a audiência, essa igreja vai receber uma mensagem
de Deus, diante de tudo que estavam vivendo, diante das expectativas, Deus vai mandar João escrever. Nós falamos até sobre essa característica do livro de Apocalipse, enquanto Deus dá, em comparação com Daniel, porque Deus dá uma revelação para Daniel acerca das coisas futuras, e no final daquela revelação, Deus manda Daniel selar o livro, porque era mistério, ainda não era o tempo da revelação. Aqui em Apocalipse, Deus fala com João, lá no capítulo 21, 22, que esta revelação não era para selar, era para ficar aberta, entendendo que este era o tempo do cumprimento imediato daquilo que o Senhor estava falando, não era mais ministério. Portanto, o nome do livro de Apocalipse, revelação, revelação de Deus, acerca daquele que sempre agiu para o bem da igreja. Aí o termo, como nós já falamos, o que é, o que era e o que há de vir. O Deus que nunca deixou de agir para o bem da sua igreja. E aí João, então, vai trazer a saudação, vai mostrar a ação da Trindade, das três pessoas da Trindade, do Deus único, verdadeiro, desde o princípio, né? Aquele que era, aquele que continua agindo desde o princípio e aquele que agirá até o fim. O Deus que age na eternidade para o bem do seu povo, para o bem dos seus escolhidos. Nós temos então João falando, nas mensagens que nós falamos anteriormente, João relatando e trazendo uma saudação do Deus Pai, do Deus Criador, a revelação ou a saudação do Espírito Santo e a ação dele na história da igreja, e a ação do próprio Filho, do Filho de Deus, o Rei, que sobretudo tem destaque aqui, porque vai falar desse Rei vencedor, e o texto no versículo de número 6 vai dizer: a Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. E nós falamos a semana passada justamente sobre essa doxologia, esse louvor e essa adoração ao Senhor. Mas João continua falando, continua escrevendo, orientando, à medida em que o Senhor vai falando, e agora o próprio Senhor vai falar no versículo 6, aquilo que já havia dito, né? Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Ele vai falar no versículo 8, mas a grande mensagem do versículo 7 é: Ele vem. Bem interessante, irmãos. Nós iremos falar dessas características da vinda dele, e porque esse texto ele vem nas nuvens, mas eu gostaria de pensar com os irmãos justamente o que é que está acontecendo nas igrejas da Ásia Menor. Estas igrejas, e eu faço questão de enfatizar que Deus está falando com 7 igrejas físicas. Todo o livro de Apocalipse foi escrito primeiramente para falar a estas 7 igrejas. Então, o que é que eles estão enfrentando? Enfrentando perseguições cruéis de homens poderosos que se intitulam soberanos e dignos de adoração, e aqueles que não estão dispostos a adorar estão morrendo, estão sendo perseguidos. Todos aqueles que proferissem fé e falassem do Cristo ressurreto e vencedor estava correndo perigo de morte física, e estes poderosos estavam ameaçando a igreja, ameaçando os cristãos, ameaçando os escolhidos de Deus por conta do seu comprometimento com Deus e com sua palavra, com o testemunho verdadeiro de Cristo.
João vai até falar, a fiel testemunha, o vosso companheiro, eu também faço parte desse negócio, e eu tenho sofrido. Aliás, João está preso na ilha de Pátimo, porque testemunhava desse rei, desse Senhor. E ele vai escrever isto. E o que o Senhor está dizendo, ele vem nas nuvens. O que o Senhor está dizendo é que Ele não somente é o soberano, Ele não somente é o rei soberano sobre todos os reis da terra, Ele é que está no trono, Ele é que reina soberanamente, e que nenhum dos imperadores e autoridades, nenhum dos reis poderosos se comparava. Ele estava infinita, incomparavelmente acima de todos aqueles reis. Ele é o verdadeiro Senhor absoluto, e aquelas ameaças não era nada para a igreja. Ele está dizendo, e eu estou vindo para resolver isto. Esta é a mensagem para a igreja. Eles estão dizendo-se poderosos, eles estão perseguindo, eles estão matando, e alguns de vocês morrerão por causa do testemunho de fé, mas eu digo, é eu que sou o soberano, o Deus Todo-Poderoso, e eu estou vindo nas nuvens. Isto fala de imediatismo para resolver isto. Ele vem, diz o texto, ele vem. Ele vem. Esse rei soberano não somente está como vencedor da morte, do pecado, de tudo neste mundo, mas ele está também centrado no trono. Mas ele não está apenas em um estado de contemplação, ele está andando, agindo, interagindo, caminhando, conduzindo a sua igreja, e ele está dizendo, está chegando, eu estou vindo, e comigo está a vossa vitória. Olha, eu estou vindo, e aí está a vossa redenção. Eu estou vindo, e eu vou resolver definitivamente todas essas coisas, e eles todos perecerão e lamentarão. Esse texto então vai mostrar que o rei soberano vem nas nuvens. Interessante que coloca aí, ele vem nas nuvens, mas a expressão correta, ele vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens. E aí a gente tem duas coisas que está se fazendo afirmação aqui. A primeira é que, falando de brevidade, ele vem com as nuvens, está falando de algo que é breve, mas sobretudo está falando de uma coisa que é certa, que está confirmada, que não tem dúvida nenhuma, e isto é dito da seguinte forma, essa afirmação é garantia, é a garantia que ele está vendo, e diz o texto, e todo olho verá. O que está dizendo justamente essa expressão é que a vinda do Senhor será vista de todos, não será secreta, todos saberão. E ele, lá em Mateus 24, assim como o relâmpago que mostra do Oriente, ou do Ocidente, mostra no Oriente, assim será a vida do Filho do Homem, será certa, e todo olho verá. Todo olho verá. Está falando que a vinda dele não será secreta, não será escondida, estará patente a todos os olhos. A sua vinda será patente a todos os olhos. Todos saberão que Jesus, o Rei eterno, está vindo, o Rei soberano. Uns se alegrarão poderosamente porque esperam ansiosamente que isto aconteça, porque a vinda dele, o aparecimento dele, a glória, o surgimento da glória dele com as nuvens, é a certeza da minha redenção, é a certeza do livramento, é a certeza de que eu estou sendo glorificado, é a certeza que eu estarei com ele na eternidade. E isso não somente, enquanto ele não vem, não somente estou ansioso, desejoso que ele venha, mas quando ele vier, o meu coração saltará de alegria e de prazer. Será um dia de
extrema alegria, será um dia de extravasão, de alegria, de prazer, será o dia mais feliz na vida do servo de Deus, mas também está dizendo que ele vem e todo olho verá. E para alguns vai ser dia de terror, de tormento, de angústia, de desespero, que não terão coragem de olhar para Ele, mas terão que olhar e ajoelhar diante dEle e confessar: Jesus Cristo é Senhor. A mensagem para a igreja: Ele vem com as nuvens, para dizer: olha, pode aguentar, aquele que perseverar, perseverem, fiquem firmes. Olha, todo o sofrimento que vocês estão limitados aqui, toda a perseguição que vocês passarem por aqui, todas as privações que vocês passarem por aqui, todas as perdas que vocês sofrerem por aqui. Aliás, enquanto vivermos aqui, nós estamos sujeitos a perdas, nós estamos sujeitos a sofrimentos, a tristezas, mas nada tira a convicção de que daqui a pouco todas essas coisas deixarão de existir. Paulo escrevendo isso essa semana, aliás, eu pensei muito nesse versículo, e Paulo falando assim: olha, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas logo que em parte, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, aquilo que em parte será aniquilado. E então nós o veremos como Ele é. Então nós alcançaremos a plenitude. Então Ele vem, irmãos, Ele está vindo. Nós precisamos estar atentos a isso. Ele está vindo, irmãos, e a vinda dEle, a gente olha para o tempo, a gente olha para as Escrituras, embora ninguém tenha capacidade, ninguém tenha o poder, ninguém tenha o conhecimento, que hora será, que dia será, que mês será, mas nós temos uma certeza: Ele vem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, embora não saibamos o tempo, embora não saibamos o momento, nós entendemos que as coisas têm se cumprido cada vez mais e Ele está prestes a vir. Por isso o texto vem com as nuvens brevemente, está falando de brevidade. A qualquer momento, a qualquer instante, nós precisamos não somente desejar que Ele venha ardentemente, mas nós precisamos viver de uma forma que tenhamos plena convicção de estarmos nele, e esta vinda não vai nos surpreender de maneira ruim, pelo contrário, trará a alegria e a vitória final que tanto almejamos. Mas para outros será um tempo de terrível sofrimento. Aí João escreve: Ele vem nas nuvens, todo olho o verá, todas as nações da terra, todos saberão. Não vai ter esse negócio de mistério, não vai ter esse negócio de alguns apenas ver, todos os verão, todos o verão, os crentes e os descrentes. E olha só o que é que João diz aí: até aqueles que o transpassaram. Essa é uma referência aos soldados. João, lá no Evangelho, vai falar sobre isso, que no momento da morte de Jesus, já estava aproximando o horário, então nenhum morto, nenhum crucificado poderia ficar para o sábado. Poderia ficar ali. Então os soldados pedem permissão para quebrar os ossos, daqueles que estavam crucificados, para eles morrerem logo e para confirmarem a morte. E ele então quebrou as pernas dos outros que estavam ali,
se não me engano, os 2 ladrões que estavam crucificados ao lado dele. E quando foi quebrar as pernas de Jesus, e isso aí é profético, nenhum osso seu seria quebrado, Jesus já estava morto. Mas um daqueles soldados pegou uma lança para confirmar, para testemunhar que de fato ele estava morto, e enfiou a lança no seu lado, e confirmou que Jesus estava morto. Por que João faz essa afirmação? Que aqueles que testemunharam e viram que de fato ele estava morto, ressuscitarão para serem testemunha de que ele está vivo, de que ele ressuscitou. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Essa referência faz justamente a essa verdade, que aqueles que testemunharam que Jesus estava morto, aqueles que blasfemaram contra ele, e aliás, esses soldados serão ressuscitados, alguns para alegria, porque quando fazem isto, alguns daqueles soldados reconhecem e se convertem, pelo menos o que a gente lê o texto, e dizem: verdadeiramente este era filho de Deus. Mas outros zombavam. Alguns vão ressuscitar para a glória e outros para a vergonha, para serem destruídos. Mas o interessante nessa questão é que Deus traz esse detalhe para dizer que aqueles que foram testemunhas oculares que de fato Jesus havia morrido, porque alguns vão dizer que na verdade Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, ele não morreu, a verdade é essa. Alguns loucos ao longo da história, mas os soldados estavam ali com esse propósito, e eles são testemunha que aquele que morreu de fato, confirmados com aquela lança no seu lado, estarão ressuscitados para testemunhar: aquele que morreu ressuscitou, está vivo, verdadeiramente ele é filho de Deus. Esta é a confissão da igreja, esta é a pregação da igreja. É por isso que a igreja está sendo perseguida, é por isso que aquelas igrejas na Ásia Menor estão sendo perseguidas, porque o testemunho deles é aquele que morreu, ressuscitou. Esta foi a pregação de Pedro. Porque este a quem vocês mataram, e depois Pedro chega assim: aliás, vocês pensam que mataram, mas ele se entregou voluntariamente, mostrando que de fato aquela ação que os próprios soldados e as pessoas que estavam ali que blasfemavam: olha, não é filho de Deus? Por que não salva? Por que não desce da cruz? Por que não se salva? E eles tiveram naquele dia que confirmar, mesmo blasfemando. E depois eles vão ser ressuscitados para testemunhar: eu vi ele morrendo, e agora eu estou vendo ele vindo em glória, vitorioso. Esta é a pregação, esse é o testemunho da igreja. É por isso que as igrejas ali na Ásia Menor estão sendo perseguidas, e o Senhor está dizendo: olha, vocês podem ser perseguidos, mas eles irão reconhecer e eles lamentarão pelo Filho de Deus. Inclusive, essa é uma outra mensagem aqui de João, do Senhor, versículo, ainda dá prosseguimento no versículo 7. Todas as nações da terra lamentarão. Sabe o que significa isso? Está falando da consciência viva. As pessoas serão ressuscitadas, e as que ficarem vivas até lá contemplarão essa vinda de glória,
e estremecerão, lamentarão e terão a consciência que arderá nas suas vidas, fará com que eles sintam horror, terror, e essa consciência está dizendo: eu estive perto, eu ouvi a mensagem, eu poderia ser salvo, eu poderia estar recebendo em glória, eu poderia ter reconhecido, eu não aproveitei a oportunidade, eu não vivi como eu deveria viver, eu não dei crédito, eu não acreditei que Ele era o Rei soberano, o Filho de Deus. A mensagem do Evangelho chegou até mim, falaram para mim, eu tive a oportunidade, mas eu rejeitei. Isto vai atormentar aqueles que rejeitaram e que rejeitarem o Filho de Deus para toda eternidade. Sofrerão porque não aproveitaram a oportunidade, o chamado e o amor de Deus. Simplesmente assim. E diz o texto que todos os reis, todas as nações, de novo, o Senhor está falando com a igreja, que todos esses poderosos que estão perseguindo a igreja, que estão matando os crentes, que estão rejeitando a mensagem do Evangelho, lamentarão amargamente. Lamentarão, porque saberão que tudo o que eles precisavam era crer na mensagem do Evangelho e aceitar o amor de Deus. Mas eles rejeitaram. Esse dia vai ser um dia de alegria soberba para aqueles que são santos. Esse dia vai ser um dia de festa interminável para aqueles que são santos. Esse dia será um dia de grandiosa vitória definitiva sobre todas as coisas. Isto talvez seja a coisa mais importante, porque nós vivemos em uma era em que as pessoas acham que ser vitorioso, acham que estar bem é sempre nunca perder nada, sempre ganhar, não perde nenhuma batalha, não perde nenhuma guerra, não perde. E Deus tem uma visão totalmente diferente da nossa. Deus não está limitado a isso. Para Deus, muitas vezes, o perder nosso é ganhar. E ainda que nós percamos a batalha nas nossas finanças, ainda que percamos a batalha na nossa saúde, ainda que percamos a batalha nos tribunais da vida, ainda que percamos a batalha para tantas coisas, esse dia eu não perderei mais nada, eu terei a vitória definitiva. Ainda que eu ganhe todas as batalhas aqui na vida, depois essa batalha ou essa vitória não durará a vida toda. Eu vou sempre ter momentos de dificuldades, de problemas, de tristezas, mas essa vitória é garantida, e eu vou celebrar essa vitória interminável, definitiva. Agora eu não estou sujeito a mais nada. Não estou sujeito a mais nada. Será um dia de glória e de poder. Isto será o dia, ou deve ser o dia mais esperado da nossa vida. Vocês já pensaram nisso? Paulo fala de uma maneira maravilhosa. Dizendo que vai chegar um momento em que ele se despirá desse corpo corruptível,
se vestirá de um corpo incorruptível de glória. Paulo está dizendo que todas as nossas limitações e sofrimentos acabarão definitivamente. A gente vê tratados uma coisa até utópica nos filmes, nas literaturas, a fonte da juventude, o desejo pela eternidade, e o homem busca isso de todas as formas, de todas as fontes da juventude para viver para sempre, e se esquece de que somente nele nós temos esse corpo incorruptível, somente nele nós teremos a vitória final, somente nele nós viveremos em glória para sempre, e ele vem. Ele vem. Mas também será um dia de terrível lamento, dia de horror, dia de destruição, dia de simplesmente a derrota definitiva de todos aqueles que rejeitaram, que não viveram nele para a glória dele. Choro, lamento, angústia. E de novo, essa consciência. Eu ouvi, eu sabia, eu tive a oportunidade. Eu poderia estar lá. Eu poderia ter crido. Eu ouvi. Falaram para mim. Ele me chamou. Eu rejeitei. A garantia dessa mensagem. Aí, versículo 7, e a gente conclui essa mensagem. João conclui essa mensagem. Ou se vocês perceberem no versículo 8, o próprio Alfa e Ômega, princípio e fim, o próprio Senhor soberano, todo-poderoso, o próprio que é, que era e que há de vir. O todo-poderoso diz: amém, eu venho. Está garantindo para a igreja. Quem está falando não é João, quem está falando é o Todo-Poderoso. A garantia, essa mensagem tem garantia. Nós precisamos viver para Ele, e não podemos viver de qualquer maneira. Não dá para viver de qualquer maneira. Mas como viver de uma maneira que agrada? Como viver de maneira que o exalta? Como viver a verdade de Cristo em nós? Não há segredo nenhum. Você não precisa ser super-homem, super-mulher. Pedro diz, Pedro fala, Paulo fala, todos os apóstolos vão falar que tudo que nós precisamos para viver uma vida diante do Senhor já foi nos dado em Cristo Jesus. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos já foi providenciado por Jesus para que nós vivamos uma vida piedosa e termos a certeza nele, somente nele, que esse dia virá em glória para nós. E é a promessa infalível dele. Ele vem. Então, meus irmãos, eu separei aqui, concluindo, se vocês verem nesses versículos, nesses 5 versículos, eu falo sobre, na verdade, 5 verdades, né? Nesses 5 versículos. A primeira é Apocalipse, esse texto, esses 5 versículos, que representa todo o livro de Apocalipse, ou seja, o livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas físicas, pessoas como eu e como você. Foi escrito
para eles, essa mensagem é para eles. Com isso nós queremos dizer que eles precisavam entender. A mensagem era diretamente para eles. Quem primeiro precisava entender essa mensagem era eles. Mas nós estamos falando de um Deus que faz de tudo para o bem de 7 igrejas da Ásia Menor. De toda a sua igreja sobre a face da terra. Se Deus foi capaz de olhar para apenas 7 igrejas, é o meio de estar dizendo, falando, vocês são minha igreja. Aquele que era, que é e que sempre será. O Deus que sempre agiu, age, agora agirá para toda a eternidade, para o bem dos seus filhos. E a segunda verdade é justamente esta, nesse texto. O Deus Trino, desde o princípio, sempre agiu. Ele está agindo e ele agirá. Ele nunca deixou de agir para o bem da sua igreja. O terceiro princípio, a terceira verdade nesse texto é acerca de Jesus. Jesus é dito aqui em todo o Apocalipse das suas 3 principais ações: sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, sua glória. Nos garantiu a vitória final. E o Espírito Santo transmite, passa para nós aquilo que Jesus conquistou em prol da igreja. A morte, a ressurreição e a glória do Cristo, a ascensão de Cristo, mostra que nós temos certeza de vida eterna. Mas também vai falar sobre o sacerdócio, e essa é a quarta verdade nesse texto, que por meio do sangue, ou seja, ele dá prova do seu amor, e por meio do sangue, do seu sacrifício, do seu sacerdócio real, nós já reinamos agora, nós já reinamos neste tempo, no reinado de Cristo. Aqui, neste mundo, a igreja está reinando no reinado de Cristo. Ainda é em parte, mas o que é em parte será aniquilado. O que é em parte será aniquilado. Então nós viremos na sua plenitude. E por último, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Breve e visível. Nos causará, e desde já causar em nós entusiasmo, causar em nós desejo, ansiedade, né? Porque a vinda de Jesus é a nossa vitória final sobre todas as coisas. Coloquemos em pé.